Você também está sobrecarregada com tanta informação? Bem, é mudança climática, é crise econômica, é enchentes aqui no Rio Grande do Sul, é polarização política, fake news e declarações falsas. Então é muita coisa, né, que a gente tem visto aqui nas redes. Se a gente puder, nesse momento crítico, manter a nossa lucidez e aproveitar para se guiar, né, dentro do nosso discernimento, isso vai ajudar a filtrar as informações que chegam até nós. E se você puder fazer isso, vai se manter centrado sobre o que fazer, o que pensar diante dessa situação toda e onde direcionar a sua energia nesse momento tão crítico. Então, nesse vídeo aqui, eu vou tentar trazer alguns pontos de reflexão que eu tenho tido e que talvez possa te ajudar a ter maior clareza sobre as coisas. Eu escrevi um texto, porque eu sou muito melhor com texto, né? Então eu vou talvez ler algumas partes desse texto para vocês. Em primeiro lugar, as mudanças climáticas. Eu quero te dizer que, independente de você acreditar ou não sobre mudanças climáticas, é um fato que elas estão ocorrendo. Em primeiro lugar, eu vou te fazer um convite para você lembrar de como que era a sua vida quando era criança ou adolescente, especialmente se tu tem aí mais de 30 anos, né? Ou tem 40 anos já. Eu te convido a fazer esse exercício, lembra, né? Fecha os olhos, aí respira fundo e experimenta vivenciar as estações do ano, a chegada de cada uma delas, né? A chegada do verão, a vivência do verão, a vivência do inverno, né? Eu te peço para tentar lembrar também do desconforto no frio e no verão, né? Dos dias chuvosos, das tempestades e também dos aspectos que tinha em cada estação. E agora me diz, como que era antes, né? Que diferenças que você nota e como é que tá agora? Não diminua essas diferenças, porque esses aspectos, por mais sutis que pareçam, né? Parece que é pouca coisa, ai, no verão, né? Naquela época era mais chuvoso, ou ai, o verão naquela época não era tão quente quanto agora tá mais quente, né? Por menor que seja essas diferenças para nós, e ainda mais que a nossa memória falha, né? Elas não são sutis em escala planetária. O que eu quero dizer é que um verão que nos castiga ou que dura mais tempo hoje e não deveria estar durando, ou a falta de estação a falta de chuva numa estação que era para ser chuvosa, por exemplo, março, mesmo sendo uma mudança não tão intensa para nós, influencia muito e de forma profunda o equilíbrio planetário. Então, o calor no planeta, ele se distribui e é como se a gente estivesse com febre, sabe? Quando você tá com febre, a sua pele queima por dentro, você não tá queimando, mas a sua pele tá quente. A sua pele sente o calor, mas você treme inteiro. A sua pele sente calor, mas o seu corpo dói. O seu corpo inteiro vivencia as consequências daquela condição física. Quando você tem um problema de saúde, você não tem aquele problema de saúde só no coração, só na glicose, só neurológico. Esse problema impacta o equilíbrio da sua saúde como um todo. E é da mesma forma com o planeta. O planeta se relaciona entre ele, né, entre as partes dele, como um todo. Todos os locais estão interligados. Essa divisão que a gente coloca de território, ela é ilusória. O que acontece lá na Europa impacta no que acontece aqui no Rio Grande do Sul. E o que acontece aqui no Rio Grande do Sul também vai impactar no que os Estados Unidos vivem, tá? Então, essa divisão de território não existe. No fim, tá tudo interligado. É a mesma coisa como o muro da sua casa
né? Que divide a sua casa da casa do vizinho. É uma divisão apenas para vocês, porque o solo embaixo de vocês é o mesmo, certo? O nosso planeta é como um grande organismo vivo e a vida tem as suas mudanças, né? Tem as suas pequenas oscilações, mas quando temos uma diferença tão absurda, a ponto de o calor extremo ou a chuva extrema ocasionarem mortes em locais que antigamente eram seguros, então é porque algo não tá bem. Toma nota disso, viu? Todo sintoma é sinal de desequilíbrio. Um corpo apresentando sintomas significa que tem uma doença a caminho, tem uma crise, um colapso em curso. E com o planeta é a mesma coisa. O que você pode fazer diante disso? É isso que eu tenho refletido muito nos últimos dias. Primeiro, se você participa de uma organização, qualquer que seja, uma instituição, um grupo, do que for, né? E você já tá cansado de experimentar essas mudanças, essas dificuldades e não ter nada o que você possa fazer, eu te peço para entrar nesse link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. É uma carta que a gente elaborou aqui no Rio Grande do Sul, fazendo um apelo às autoridades, né? O nosso manifesto em prol de agroflorestas e de ações baseadas na natureza, né? Soluções baseadas na natureza. Então, te convido a apoiar, se você tem algum grupo aí, e assinar, né? Convide seu grupo aí, seu coletivo, sua instituição, sua empresa a assinar e apoiar esse trabalho. Se você não sabe o que são agroflorestas, eu tô deixando aqui no link da descrição, né, um pouquinho para você se aproximar desse tema. Bem, outra coisa que você pode fazer é uma coisa que eu vou repetir muito nesse vídeo, pensar melhor em quem você vai votar nessa próxima eleição que tá aí. E vou ser bem sincera, direta, fria e grossa. Nenhum governante se safa do problema climático. Todos foram negligentes, todos foram omissos desde o início da história do nosso país, né? Então eu convido você a buscar em pessoas que estão erguendo essa bandeira nos últimos anos, que estão batendo nessa tecla. São poucas, mas elas existem. Basta você abrir a mente, né? E se libertar dos seus preconceitos. Se um governante não coloca o meio ambiente como prioridade, essa pessoa, tenha certeza, não é bom caráter, porque ela não está pensando no futuro para os filhos dela e tampouco está pensando no futuro dos seus filhos, né? No futuro das próximas gerações. Então, pense bem, né, sobre quem você vai votar. O papo do meio ambiente não devia ser só para ativistas, né, considerados ecochatos, devia estar na boca do povo. Todo mundo devia estar falando sobre isso agora. Sobre a crise econômica, né? Assim como todo o nosso corpo é um só, e o nosso planeta também é um só, o impacto financeiro que está acontecendo aqui no RS, né, no Rio Grande do Sul, vai se estender pelo Brasil. Isso é um fato, né? E o que precisamos fazer agora é buscar estratégias humanizadas e dignas para reerguer a economia nacional. Talvez esse seja um momento para a gente construir um novo paradigma financeiro aqui no país. Um momento para repensar na maneira como a gente realiza as nossas trocas, nossos câmbios, né? Como a gente adquire coisas. Talvez seja um momento para repensar profundamente onde está sendo investido o nosso dinheiro público. A crise sempre é uma oportunidade de mudança. É preciso enxergar esse momento dramático que poderia ter sido evitado como um terreno para crescimento. Então, meu convite é você buscar refletir sobre o seu consumo em primeiro lugar, aquilo que você não precisa estar consumindo nesse momento, e também sobre quem você coloca no poder. E
Decida por aqueles que estão propondo abrir mão dos seus próprios privilégios. O nosso país é um dos que mais dá benefícios financeiros a quem ocupa cargos de poder. Porque juízes, governadores, prefeitos, presidentes, senadores precisam de tantos auxílios? É auxílio terno, é auxílio moradia, é auxílio transporte. Enquanto eles alegam que programas de renda mínima digna, eu não estou falando de Bolsa Família, estou falando de renda mínima, como já existe na Europa e em outros países, quebrariam o financeiro do país, né? Por que isso? Se eles já têm tanto auxílio. Acho que a gente precisa, nesse momento, questionar mais sobre esses assuntos. Mais uma vez, a natureza nos ensina e eu amo aprender com ela. A distribuição dos recursos ambientais, para quem não sabe, ela é equilibrada. E quando um local concentra recursos, ele vai empobrecer os locais ao redor, gerando um desequilíbrio que compromete todo o sistema e leva ao colapso. Então, na natureza, existem mecanismos para que um local de acúmulo se exploda, literalmente, se rompa e transborde o excedente que vai voltar para onde tinha que estar. Nós precisamos pensar em mecanismos que façam isso também com o nosso financeiro nacional, né? Para que ele vá para onde ele tem que ir e acabe com essas desigualdades. Sobre as enchentes, sim, elas estão ocorrendo. Muitos locais aqui no Rio Grande do Sul ainda estão embaixo d'água e não é fake news, né? Entretanto, também tá rolando por aí, né, listagem de ruas, inclusive a minha, nas declarações de defesa civil, assim como de cidades, como áreas de alagamento, quando na verdade não estão alagadas, o que também me deixa insegura e confusa. Então eu gostaria de compreender por que a Defesa Civil dos municípios está alertando regiões que estão fora de risco. E mais uma coisa, é verdade sim que alguns municípios declararam calamidade quando na verdade eles não estavam. Além disso, me indignar também me deixa ainda mais convicta de uma só coisa: a gente precisa decidir com muito critério, ser muito rigoroso em quem a gente vai votar nessas próximas eleições, porque pessoas, representantes que estão se aproveitando dessa situação tão dramática para pegar uma boquinha no recurso que está vindo aí para o Rio Grande do Sul, ao meu ver, são uma escória da sociedade e não tem capacidade nem emocional e nem mental para estar no poder. Polarização política, declaração falsas e fake news. Não é algo para se surpreender, né? Eu vou recapitular então, diante de tudo isso que eu falei aqui, para vocês entenderem que isso não é uma surpresa. Primeiro, o nosso governo nunca se preocupou de forma firme e decisiva a respeito do impacto ambiental. Isso já mostra seu mau caratismo, mais preocupado em explorar recursos naturais e todo mundo que se, né, com os problemas climáticos, do que em valores como cuidar, proteger a vida, que é um bem mais precioso do que a vida. Não tem bem mais precioso do que a vida. Então, se qualquer pessoa, qualquer que seja, colocar o dinheiro que ela vai receber e o poder daquele espaço que ela vai ocupar acima do bem-estar, da saúde e da vida, meu amigo, minha amiga, tenha certeza, a corrupção já existe nessa pessoa, sem dúvida alguma. Partindo da lógica que são mau caráter, o que a gente pode esperar? Que algum deles se pronunciasse assumindo a sua responsabilidade? Eu gostaria de saber. Eu acho que a ignorância faz parte, a arrogância também faz parte da nossa mente humana, da nossa sociedade, especialmente uma governada por homens, né? Uma sociedade patriarcal. Então seria assim incrível que um governante maduro chegasse publicamente assumindo: povo gaúcho, povo brasileiro, eu peço desculpas publicamente por ter subestimado o problema climático e agora eu me comprometo a corrigir esse grande erro. Isso seria lindo, isso seria uma atitude madura.
O problema é que não foi somente subestimar os problemas climáticos. Na verdade, eles não deram ouvidos porque não enchia o bolso deles. É mais interessante negociar com empresas imobiliárias, é mais interessante gastar com extração de petróleo, de plástico, investir na Petrobras altamente poluente em hidroelétricas, em grandes multinacionais. Entende o que eu quero dizer? Não é somente uma subestimação. Essas pessoas são ruins. Essas pessoas não têm compaixão, não têm empatia e não têm senso coletivo. Um governante que não tem senso coletivo não pode estar no poder, porque nunca representará os interesses do povo, somente os seus próprios. E se você acha que povo é só a pessoa que mora lá nesses locais que estão sendo atingidos, ou sei lá, nas comunidades mais pobres, me desculpe, povo é você também, porque você também sofrerá os problemas das crises climáticas, tá? Isso é muito problemático. Então, não adianta torcer para um posicionamento maduro, porque mesmo se houver, é difícil que realmente vá ser levado a cabo, vai gerar, né, alguma mudança. Esses governantes e prefeitos vão pôr a culpa nas árvores que derrubam a terra, nos ambientalistas ecochatos que criam polarização ou em qualquer outra coisa, menos assumir o quanto faturam com o comércio da soja e da monocultura. Entende o que eu quero dizer? Na cabeça deles é muito humilhante para um homem poderoso que atingiu seu grande status de valor assumir que errou perante a sociedade. Porque assumir a culpa por tantas mortes e arriscar perder votos de jeito nenhum, jamais. Vivemos num país onde homens não se responsabilizam pelos seus erros, porque é mais importante manter o seu status, a sua honra, que é uma fachada, e mesmo assim eles querem manter. E a nossa sociedade apoia essa atitude masculina de manter os seus status. Uma hora o povo esquece. Então pense bem, pense uma, pense duas, pense muitas vezes em quem você vai votar. E desconfie de quem vem com teses absurdas de que o problema é das árvores, né? E que negligenciam os nossos desafios ambientais, tá? Desconfie daquelas pessoas que negligenciam, quase todos, e que disseram que não, tá? Que minimizam o problema. Eles minimizaram sim, eles negligenciaram sim e estão mentindo somente para manter o seu o seu lugar de poder e os seus bolsos cheios. Com isso, eu espero ter dado a receita do bolo para vocês. É sim uma receita de bolo, porque não é fácil, mas a gente precisa parar de se iludir para aplacar a nossa dor, sabe? Aceitar a dor, né? Não ficar achando assim, aquele presidente, aquele prefeito, aquele governador, ele é tão bom, porque olha só, agora no momento da crise, olha só o que ele está fazendo por nós, ele está nos ajudando, gente, é o mínimo, tá? Então vamos parar de se iludir. Eles podiam ter evitado e eles deviam ter evitado. Era uma obrigação que não foi feita. Então vamos aceitar a realidade. A realidade é que a gente sente sim dor por viver numa sociedade fracassada, porque não é social. A gente se sente perdido e sem salvação, porque não tem quem votar que realmente esteja focado em cuidar de nós. Nossos representantes não nos protegem, porque proteção se faz antes do mal acontecer, se faz evitando que o mal ocorra. E também não são responsáveis quando o dano já ocorreu. Na verdade, são negligentes e egoístas. Sim, nosso país é órfão de pai, nossas mães são submissas e negligentes e precisamos nós mesmos, como sempre foi, o povo, assumir os problemas que, né, temos sofrendo agora nesse momento que está nos ferindo. Se você diz, todos são corruptos mesmo, aceitei isso há muito tempo, nenhum deles vai mudar,
né? Não adianta, então eu vou votar nesse aqui que é o menos pior. Me desculpe, mas você não aceitou, porque aceitar não significa não fazer nada. Aceitar significa encarar a realidade e entender o que a gente precisa fazer para a mudança. Comece com a próxima eleição, com a sua casa, com a quantidade de vezes que você vai de carro para o mercado que é na esquina, com a sua omissão perante a pauta ambiental. E aproveita também para assinar a nossa carta manifesto, tá? Um grande abraço, até a próxima. Fiquem conscientes, porque bem, eu sei que ninguém tá. E isso também é aceitar a realidade, né? É a nossa realidade. É assim mesmo, faz parte desse momento a gente não tá bem. É humano isso e faz parte do nosso processo de aprendizado. Então aproveite para refletir e mudar o rumo do barquinho, enquanto ainda dá tempo. Doente é quem tá fingindo que nada aconteceu.